Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu trago basicamente 3 assuntos para a gente conversar. Um é sobre o nome do nosso canal, porque a princípio eu coloquei o nome em inglês, Time to You, porque eu pretendia fazer, a princípio, um canal que fosse só com imagens, sons da natureza, que é algo internacional. É algo que pode ser compreendido em qualquer parte do mundo, por qualquer cultura, qualquer língua, né? E eu achei que a língua inglesa, o Time to You, seria o mais internacional possível para hoje em dia, né? No nosso mundo atual. Mas o canal, ele tem uma vida própria, né? A gente é como uma criança que nasce, você coloca um nome, mas quem vai escolher o caminho que vai tomar na vida é o próprio filho, né? Eu criei o canal, realmente a intenção é seguir dentro da temática do retorno ao nosso centro, através de vários recursos, que pode ser, por exemplo, a prática da meditação, pode ser também a visualização de imagens da natureza, a audição de sons da natureza, tudo isso leva a gente de volta ao nosso centro. Mas eu não pretendia fazer vídeos como esse, por exemplo, assim, falando, dizendo alguma coisa em português, mas é o que está acontecendo, a tendência é essa. Então, eu estou pensando em seriamente mudar o nome do canal. Então, não estranhe se de repente você entrar no canal e ele tiver com outro nome. A gente precisa estar alerta o tempo todo, porque os mecanismos que nos afastam do nosso centro são muitos e estão o tempo todo nos rodeando, não só externamente, mas também nos preenchendo internamente. Por exemplo, a mente está o tempo todo tentando nos afastar do centro, tirando a gente do momento presente, colocando questões do passado, preocupações do futuro, nos tirando de onde nós estamos realmente, da situação que nós estamos, colocando em situações imaginárias. O pensamento o tempo todo está nos levando para distante de onde nós estamos. E a gente tem que estar sempre retornando ao centro. E isso é algo que é uma prática para a vida inteira. Lógico que quanto mais você pratica, mais centrado você fica. E menos esses outros elementos externos e internos vão conseguir tirar você do seu centro. Mas é uma luta constante, é um trabalho do dia a dia, e você, enquanto viver aqui, nesse mundo encarnado, você vai estar sempre tendo que retornar ao centro. Então é algo no gerúndio, é algo que está acontecendo. Bom, essa é a primeira coisa. A segunda é o seguinte: a minha amiga Jeane Souza, que é uma inscrita em nosso canal, ela pediu que eu explicasse alguma coisa sobre o Bhagavad Gita, porque eu coloco no canal sempre essas gravações de áudios, né? É como se fosse um audiobook, que é o Bhagavad Gita lido em voz alta, com algumas músicas indianas antes, que levam a gente para um clima, né, de mais repouso, de concentração, de leveza, e aí em seguida eu faço as leituras. Essas leituras foram gravadas há muito tempo atrás. Eu gravei essas leituras pelo menos há uns 15 anos atrás. Eu tinha menos cabelo branco, a barba não era tão branca assim, a voz talvez fosse um pouco mais suave, a voz de uma pessoa mais jovem. Mas eu estava lendo o Bhagavad Gita e tive a ideia de gravar ele em áudio, sem saber para que eu iria usar
talvez um dia aquilo servisse. A princípio, o que eu fiz foi gravar num disco, CD naquela época, estava em alta, né? CD e DVD. E dei de presente para algumas pessoas, dei para meu pai, dei para uma cunhada minha, que se interessava pela cultura indiana. Mas não sei nem se eles escutaram se eles escutaram a gravação. Mas agora, com essa nova tecnologia do YouTube, e eu tendo aderido, né, a essa tecnologia, eu resolvi então disponibilizar essa leitura em áudio para quem quisesse se interessar. E fiquei muito feliz de nossa amiga Jeane fazer perguntas sobre o Bhagavad Gita, quer dizer que está havendo algum interesse, e esse interesse me move e me faz aprofundar mais a questão, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o Bhagavad Gita, e em seguida eu vou falar mais um pouquinho sobre meditação, dando continuidade àquele primeiro vídeo que eu fiz sobre meditação. Mas está tudo assim conectado, né? Todos esses três assuntos. O nome do canal, o Bhagavad Gita, que é um manual para quem está encarnado aqui, para todos esses espíritos de luz, né, que somos nós, que encarnam em corpos físicos como esse e passa por aquele processo de esquecimento de quem realmente é, e passa por aquele processo de encantamento com as ilusões do mundo, passa pelo processo de engano por conta dos sentidos, os sentidos terminam nos enganando enquanto nós estamos aqui. E o retorno ao centro se torna um caminho que a gente tem que seguir, né? Mais cedo ou mais tarde a gente tem que retornar ao centro. E o Bhagavad Gita, ele é uma espécie de manual do vivente, digamos. Manual do usuário. Né? Se você está encarnado, você é um espírito de luz encarnado em um corpo físico. O Bhagavad Gita pode ser considerado um manual do usuário do corpo físico, né? Digamos assim. É um manual do vivente no mundo físico, talvez fosse mais adequado. Não é bem corpo físico apenas, mas viver no mundo físico, sem ser do mundo físico. Então, ele é uma espécie de manual que nos ajuda a trilhar esse caminho. Essa é a primeira metáfora que eu posso fazer para explicar o que é o Bhagavad Gita. Mas o que é exatamente? Que livro é esse? Como Jeane perguntou. Bom, o Bhagavad Gita é um livro que ele faz parte de outro livro ainda maior, chamado o Mahabharata, que é um livro da tradição indiana, né, da tradição hindu, da religião hindu, lá da Índia. E ele tem alguns milhares de anos, né, que foi escrito. Porém, o Bhagavad Gita é um trecho desse livro, talvez o mais conhecido, mais famoso, mais acessível. Ele foi escrito cerca de 600 anos antes de Cristo, né? Digamos há 2.600 anos mais ou menos, mas ele se refere a fatos que aconteceram supostamente há cerca de 5.000 anos. Né? O relato da história que ele conta é algo que se diz ter acontecido cerca de 5.000 anos atrás. E, na verdade, é um diálogo. Ele, originalmente, na língua sânscrita, ele é um poema, né? E tem muitos versos. E esses versos contam a história de um evento que aconteceu entre o Senhor, que era a encarnação divina, chamado Krishna, e o seu discípulo, né, o guerreiro Arjuna. E essa história que se passa lá num campo de batalha acontece no dia em que Arjuna entra numa crise existencial.
ele realmente está passando ali alguns apuros e chega quase a entrar em pânico, porque ele era um guerreiro, mas ele era o líder de um exército. E havia naquela situação lá uma divisão, porque o rei havia morrido e duas, digamos, tribos ou grupos de pessoas disputavam quem iria suceder aquele rei. E eles eram parentes, né? Eram todos parentes. Então, mas estavam disputando, como sempre acontece na história, às vezes irmãos, né, disputam o trono. No caso ali, eles eram primos e tinham envolvidos ali pessoas da mesma família, né, pessoas que cresceram juntos, pessoas que brincavam juntos quando eram crianças, que quando jovens se divertiam juntos. E quando cresceram, né, foram disputar o trono. E aí, como não chegaram a um acordo, ia haver uma guerra. E Arjuna, então, que era uma pessoa muito devota, né, que era discípulo de Krishna e considerava Krishna a encarnação divina, uma encarnação divina, ele se sentiu mal naquela situação porque ele ia ter que guerrear, matar seus parentes, seus amigos, seus mestres. Tinha mestres dele, da formação dele, lá do outro lado, do outro exército, e ele entrou em crise. Ele disse: eu não posso entrar nessa guerra. Eu sou guerreiro, eu sou líder do meu exército, eu estou defendendo o meu direito ao trono, mas eu não posso matar meus tios, meus primos, meus amigos, meus mestres. E ele entrou numa crise profunda, porque como é que a pessoa tem que exercer uma tarefa, tem que dar conta de um dever, e aquele dever é matar as pessoas que ele mais admira, gosta, ama. Então ele entrou numa crise muito séria. Mas Krishna estava com ele, e uma vez que ele recorreu a Krishna para ajudar ele a resolver esse drama, Krishna então resolveu explicar a ele todos os mistérios da existência e mostrar qual era o dever dele, que relação tinha esse dever com a vida, com a existência. Então, Arjuna passou por um processo profundo de autoconhecimento e de conhecimento acerca de Deus e da existência, para poder entender qual era a missão e como ele deveria executar essa missão, né? Então, a primeira coisa que Krishna fez foi abrir os olhos de Arjuna acerca do que é a realidade sobre a nossa existência, sobre o mundo material e o mundo espiritual. Porque Arjuna estava mergulhado na visão de que o mundo material, aquela questão dos reinos, das pessoas, das personalidades, era a realidade em si. E Krishna chega para dizer: olha, tudo isso que você está vendo aqui é apenas ilusão. Isso aqui é como se fosse um jogo. Você não é esse corpo que você pensa que é. Você não é esse nome que você pensa que é. Você é um ser eterno, assim como eu também sou. Nunca existiu um tempo em que você e eu não existíssemos. Quer dizer, você nunca nasceu e, consequentemente, você nunca vai morrer. Então, você está preocupado em matar os seus parentes e amigos? E a primeira coisa que eu lhe digo é que ninguém pode matar ninguém, porque todos são eternos. O que morre é o corpo, mas a consciência, aquilo que você realmente é, não morre jamais.
Então Arjuna, então Krishna, dessa forma, colocou uma nova perspectiva, né, para a visão de mundo de Arjuna. Então, aquela preocupação que ele estava de matar o outro, de acabar com a vida do outro, Krishna chegou logo e deu um checkmate nele, dizendo, olha, ninguém mata ninguém. É necessário esclarecer aqui que Krishna não estava incentivando Arjuna a assassinar pessoas. Na verdade, todo esse diálogo e essa alegoria da guerra representa uma guerra interior do ser humano. Se vocês escutarem a gravação da introdução ao Bhagavad Gita, que é a primeira gravação, a número 1 é a introdução, vão entender, porque ali está bem explicado que guerra interior é essa que o ser humano enfrenta. E, na verdade, não foi uma guerra entre pessoas. Tudo isso representa o ser humano antigo que tem que morrer para poder surgir o novo. É mais ou menos o que Jesus Cristo explicou quando falou que para viver a gente teria que morrer primeiro para depois renascer. O máximo que você pode fazer é matar o corpo. Dali para frente você não faz mais nada. E ele aproveitou então para mostrar para Arjuna que existia uma dimensão espiritual, que era a dimensão que nós realmente vivíamos, né? É de onde nós viemos, é para onde nós voltamos, e que a vida nesse mundo aqui é só uma passagem rápida, uma ilusão, um exercício, assim como um jogo, por exemplo, que o espírito de luz vem fazer. E a gente não deve se assustar com as coisas que acontecem aqui, por pior que elas pareçam ser, porque tudo é ilusão. Nada disso é real. Então essa foi a primeira visão que Krishna abriu para Arjuna. Então ele aproveitou para explicar também sobre, afinal, então, o que é o corpo. E ele falou que o corpo é como uma roupa que o espírito veste e usa por um tempo e depois descarta quando ela fica velha. E aí vai e coloca outra roupa nova. E usando essa metáfora, ele falou sobre o processo de reencarnação, de vidas sucessivas, né? É como se a gente colocasse uma roupa para ficar em casa, depois a gente tira aquela roupa e bota uma roupa que a gente vai sair, vai trabalhar, e depois que volta do trabalho tira aquela roupa e bota uma roupa no final de semana para ir para a praia. Então, cada circunstância que a gente tem que viver, a gente veste uma roupa diferente, e é mais ou menos isso que acontece com o espírito de luz que habita dentro do nosso corpo. Ele veste o corpo, né? E quando nasce, e perde ele quando morre, entre aspas, né? Que na verdade quem morre é o corpo que fica velho e tem que ser descartado. Ele tem um tempo de validade, né? No máximo as pessoas vivem 100 anos, 100 e poucos anos, mas a maioria não chega esse tempo todo porque o corpo não aguenta, né? O corpo começa a se estragar, os órgãos internos começam a não funcionar mais, os sentidos começam a não funcionar mais como antes e o corpo vai perdendo a validade até que ele se extingue. Mas o espírito continua vivo e volta para o lugar de onde veio, programa uma nova existência com outras finalidades, para novas aprendizagens, para novas práticas, novas experiências, e aí planeja uma nova vida e encarna novamente num novo corpo e vive mais uma existência. Então esse foi o segundo ponto que Krishna explicou de uma forma muito clara. Porque existe, por exemplo, uma diferença entre Krishna, que era uma encarnação divina, e Jesus Cristo, que era outra encarnação divina. Jesus, ele veio numa situação que ele teve que ser muito mais enigmático, né? Ele explicava muitas vezes as coisas em forma de parábolas, porque as pessoas não tinham condições de entender de outra forma.
Teve muita coisa que ele sabia, mas não pôde explicar na época, porque isso não adianta eu explicar agora, vocês não vão entender. Mas no futuro, o Espírito Santo virá e vai explicar tudo a vocês e vocês vão entender. Mas Krishna pôde falar de uma forma muito clara o que ele tinha que falar para Arjuna. Coisas básicas sobre a existência. Então, primeiro ele falou sobre o que era o mundo físico, o que era o mundo espiritual. Depois ele falou sobre esse processo de reencarnação. E ele foi aí engatilhando uma coisa na outra. Por exemplo, ele aproveitou para falar sobre o karma. O que é o karma? A gente ouve falar, mas às vezes não sabe, né? Quem fala muito em karma hoje em dia são os espíritas. Os espíritas falam em karma. Só que eles têm uma visão um pouco diferente do que o Krishna passa para Arjuna. Na verdade, o karma é uma energia criadora de situações que é gerada à medida que a gente vai agindo no mundo. Então, cada ação sua gera um karma. Por exemplo, se você faz uma boa ação, aquilo gera um karma bom, um karma positivo, que depois vai retornar para você como algo positivo. O karma sempre retorna para você mesmo. Então, se você faz uma maldade com alguém, agride alguém, se você faz qualquer coisa que você não gostaria que fizessem a você, você cria um karma negativo e quando aquilo retorna para você, você experimenta os frutos, né, daquela sua ação negativa. A gente inclusive começa a perceber assim uma similaridade muito grande entre os ensinamentos de Krishna e os ensinamentos de Jesus. Só que Jesus ensinava, como eu disse, de uma forma mais enigmática. E Krishna falava de uma forma clara, mais aberta, né, para Arjuna entender. Então, o karma, ele, por ser o retorno de nossas ações, ele, de certa forma, nos prende nessa roda de encarnações, né, que lá no Oriente chamam de samsara, que é a roda de encarnações que, por exemplo, se você cria karmas negativos que não consegue viver o retorno daquele karma numa vida só, porque às vezes o mal que você faz é uma coisa tão grande que não dá tempo de você numa vida só pegar o retorno daquilo que você faz. Depende muito de quem você é, né? Do poder que você tem de agir no mundo. Se você age e aquela sua ação só atinge ali em volta de você pouca coisa, pode ser que você numa vida só viva seus karmas e colha os frutos, né, de suas ações. Mas pode ser que não, pode ser que seja algo tão extenso, tão grande, tão profundo que não dê para colher numa vida só. Então você vai ter que retornar várias vidas para colher o resultado daquelas suas ações. E isso mantém você preso nessa roda, porque você é uma centelha divina que veio ao mundo para evoluir. Isso aí já é um assunto que dá para a gente discutir depois. Por que que Deus se transforma em centelha? Por que que ele vem ao mundo evoluir se ele já é tudo que ele é, se ele já é pleno de desenvolvimento? Por que que ele tem que vir como uma centelha e começar do zero a evolução e chegar lá em cima? Bom, aí já é outra questão que depois a gente pode discutir. Se vocês quiserem, é só solicitar aí que a gente vai discutir sobre isso. Mas, na verdade, realmente é isso que acontece, né? A gente vem como uma centelha divina e começa, muitas vezes, segundo o Bhagavad Gita e segundo os ensinamentos de Krishna, você pode vir até como um animal, né, um animal inferior, e depois você vai evoluindo, encarnando em animais mais inteligentes, mais
versáteis, mais capazes de ter sentimentos, né? Como nossa Belinha aqui, ó. Vocês não estão vendo direito que ela está aqui deitadinha. Mas os cães, eles são animais muito próximos já do ser humano, né? Muitas vezes a gente fica pensando assim, que a próxima encarnação do cachorrinho vai ser como um humano. Mas aí, como é a primeira encarnação como humano, ele vem com um humano de uma mentalidade bem ainda grosseira, né? E daqui que ele vai evoluindo e se tornando um humano mais parecido com o divino, porque esse é o objetivo, né? Da centelha divina, ela sair dos estágios mais atrasados para os mais adiantados e até alcançar a unidade com o divino. E o ser humano está nesse ponto, ele tem essa capacidade de chegar ao estágio divino, né, através de evoluções sucessivas. Mas ele também pode regredir. De repente ele vem para uma encarnação aí, entra numa vibração negativa e regride. Então a gente fica preso nessas rodas de encarnações até que um dia a gente não precise mais encarnar neste mundo, nesse nível aqui do planeta Terra, que é um nível ainda bastante grosseiro. A gente não vai mais precisar encarnar aqui e certamente iremos evoluir em outros planetas, talvez mais avançados, né? Talvez nem materiais, talvez um planeta mais sutil, um planeta gasoso, por exemplo, onde a gente possa experimentar situações mais elevadas e que nos ajude a evoluir cada vez mais, né? Nesse sistema universal, cósmico, né? Então, Krishna explica a Arjuna todo esse processo aí, como acontece. Tudo isso que eu estou falando aqui em poucas palavras, ele fala de uma forma sábia, profunda e detalhada. Depois disso, ele fala sobre o Dharma. Existe o Karma e existe o Dharma. O Dharma é a sua missão, é o seu propósito de existência. Aquilo que eu disse que entre uma encarnação e outra a gente planeja fazer na encarnação seguinte, a gente planeja aprender, executar, inclusive compensar karmas, né? Isso daí é o Dharma, quer dizer, é sua missão, é o seu dever, é sua razão da vinda naquela encarnação. E isso é muito importante, né? Porque a gente, desde cedo, a gente quer saber o que é que eu vim fazer aqui no mundo, né? E às vezes a gente pensa que isso é apenas a nossa profissão. Escolher uma profissão é o nosso dever. A profissão é o cumprimento do nosso dever. Mas às vezes não é só a profissão, vai além disso, né? Tem muito mais coisas aí, muito mais deveres. Por exemplo, os pais têm o dever de criar os filhos, os professores têm o dever de ensinar aos seus discípulos, aos seus alunos. Realmente os profissionais, né, que vêm com aquele dom, né, um mecânico que é um bom mecânico, ele gosta de ser mecânico, então aquela profissão de mecânico está relacionada com o Dharma dele. Mas tem muitas outras ações, cada ação que a gente faz no mundo, principalmente no mundo atual, que a gente tem condições de exercer muitos papéis. Eu, por exemplo, eu sou arquiteto numa universidade, sou professor de arquitetura em outra universidade, sou pai, tenho aqui esse canal para cumprir alguma função, né? Tenho também o outro canal, Experiências Luminosas, onde eu cumpro outras funções, e assim vai. Então, cada coisa que você descobre que sabe fazer, que gosta de fazer, que precisa fazer, esse é o seu Dharma. Então, Krishna dá uma aula aí completa a Arjuna sobre essa questão do Dharma. E por fim, Krishna ensina a Arjuna como colocar todas essas ações e todo o seu Dharma em conexão com o divino, quer dizer,
ele ensina a Arjuna a viver com devoção. E viver com devoção é fazer tudo que nós fazemos em oferecimento a Deus, ao divino. Então, cada um desses dharmas que eu falei, que cada pessoa tem, ele ensina que a gente deve fazer tudo isso em oferecimento a Deus. E quando a gente faz isso, quando a gente amanhece o dia e oferece todas as nossas ações daquele dia a Deus, como uma oferta da nossa existência, como uma oferta dessa centelha divina, a sua fonte, que a gente pode chamar de Deus, isso se chama devoção. E tudo isso então está conectado, né? Desde a visão da existência como algo muito maior do que apenas a nossa existência material, os ciclos de reencarnação, o karma, o dharma, a devoção, tudo isso está conectado. E se você quer ter uma noção geral sobre isso, você deve ler o Bhagavad Gita ou escutar essas gravações que eu estou colocando aí, capítulo a capítulo. Inclusive a primeira gravação, que é a introdução ao Bhagavad Gita, tem uma explicação que é importante também você que está interessado em conhecer isso, escutar também esse áudio aí da introdução, porque ali tem uma explicação básica sobre o que é o Bhagavad Gita e o que é que você vai encontrar nele, né? E os capítulos, cada capítulo, né, tem um tema dentro desse espectro aí de assuntos que eu falei. E eu acho que o valor do conhecimento dessa tradição é fantástico para nós que estamos em busca do autoconhecimento, em busca do conhecimento sobre o que é a existência e em busca do retorno ao nosso centro. Então é muito importante. Por isso que eu tenho colocado aí essas gravações, né, do áudio sobre o Bhagavad Gita. Bom, então por fim, né, vamos para o nosso último assunto, e tem que ser rápido para esse vídeo não ficar muito longo, que está relacionado também com isso, que é a questão da meditação. Então, no vídeo passado, eu falei da meditação como uma prática ou um caminho que leva a gente a se desidentificar com algumas dimensões da nossa existência. A gente pode chamar de dimensões da existência ou corpos, né? A dimensão da existência física, corpo físico. Então a meditação nos ajuda a nos desidentificarmos com essa roupa que é o nosso corpo físico, que a gente ganha quando nasce e perde quando o corpo morre, né? Disse também que a gente tem que se desidentificar com a mente, que é um mecanismo autônomo de criação de pensamentos, imagens e raciocínios sobre a vida, que está o tempo todo nos tirando do centro. E a gente tem que se desidentificar com ela para poder meditar. Falei também da desidentificação com o corpo emocional, que é que são as emoções, né? A gente sente, por exemplo, tem gente que por uma patologia aí qualquer pode até vir com esse corpo emocional danificado por alguma razão kármica ou de aprendizagem. Ele vem com esse corpo que não funciona como deveria, e a gente chama isso de uma patologia, psicopatologia. Uma delas é o psicopata, né? A psicopatia. É quando a pessoa não consegue sentir o que o outro sente e se torna uma pessoa fria, né? Mas a gente tem o corpo, né? O corpo emocional, e ele nos leva
nos move para muitas ações, e ações que podem gerar karma. Então, por isso que está relacionado aí o estudo do Bhagavad Gita com a meditação. Porque a gente tem que estar consciente, né, que se a gente seguir os impulsos do corpo físico, os impulsos da mente, os impulsos do corpo emocional e outros impulsos que existem mais aí, mais sutis, a gente pode criar karmas, né? Criar karmas, e esses karmas podem não ser positivos. Mas a gente também pode seguir a orientação da consciência e criar karmas positivos. E essa consciência é o observador. É o observador de tudo. Essa consciência é aquele que percebe o corpo como não sendo ele mesmo, mas como sendo um veículo para ele. A consciência é aquele que percebe a mente como um mecanismo muito útil, que pode ser útil na nossa existência material, física, mas que é perigosíssimo, porque esse é fantástico, como ele domina a gente, né? A mente. Mas a consciência, que é algo fora da mente, percebe a mente, observa a mente. Então esse observador é a nossa consciência. Aquele que observa também os sentimentos, as emoções. Por exemplo, uma das vantagens de você desenvolver essa prática da meditação é você se tornar um observador e deixar de ser um joguete nas mãos dessas energias aí, desses corpos. Então, por exemplo, você quer ser uma pessoa mais controlada, você não quer ser uma pessoa que se ira com facilidade, uma pessoa que fica com raiva, que é capaz de tomar atitudes grosseiras, violentas. Então, quando você pratica a meditação e se torna um observador, você percebe quando chega a ira. Ela chega, a raiva, ela chega. Mas você percebe ela como não sendo você. Então você tem condições de não embarcar naquela sugestão da ira. Você simplesmente admite que ela existe, ela chega. Você percebe. E quando percebe, você diz: eu não vou embarcar nessa sugestão. Eu quero só observar como ela funciona no meu corpo e na minha mente, como ela interage com o meu corpo e com a minha mente. Então chega aquela ira, seu coração bate mais forte, sua respiração fica mais ofegante e você observa tudo isso. E você sabe que aquilo passa. Você sabe que se você esperar 2 minutos, aquela adrenalina, né, que o corpo jogou no seu sangue, que gerou aquele sentimento, que sugeriu aquele impulso de você tomar uma atitude, às vezes irracional. Então você para. É por isso que dizem assim: conte até 3 quando você tiver vontade de fazer alguma coisa. Esse conte até 3 é uma forma de você deixar passar aquela força inicial que lhe moveria a tomar uma atitude impensada, né? Por exemplo, uma paixão, né? Uma paixão, uma atração forte. Aí se envolve físico, mente, sentimento, né? Os corpos todos se unem e dizem assim: seduza aquela pessoa, vê que pessoa maravilhosa, o que é que aquilo pode proporcionar para você de sentimento, de prazer, e você vai naquela ilusão e age. E muitas vezes se mete numa enrascada, né? Porque às vezes essa pessoa pela qual você se atrai, você deseja, você quer, é uma pessoa que não pode ser sua, né? E se por acaso você insistir naquele caminho, ela pode até se tornar sua, mas aquilo pode trazer sérias consequências para a sua vida social, para a sua vida pessoal, sua vida familiar. Então, quando você sente aquele impulso e você percebe ele chegando e percebe que ele não é você,
Você pode parar, refletir, observar, sentir e deixar ele passar. Mas você só consegue fazer isso se você for um observador. E para ser um observador, você precisa praticar a meditação. Essa foi a dica de hoje sobre meditação e nós seguiremos aí com novos vídeos, onde nós vamos aprofundar, não assim apenas teoricamente, como eu estou fazendo agora, sobre meditação, mas a gente vai passar a praticar a meditação. Eu vou praticar com vocês, a gente vai fazer isso junto e vai ser uma oportunidade de quem ainda não praticou, de praticar. Então, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.